Olá, então na aula de hoje eu vou estar te mostrando, te ensinando como que faz o ponto estrela. Ele é um ponto que fica bem legal, fica essas estrelinhas e dá para usar para vários trabalhos esse ponto. Eu vou estar te mostrando de uma forma, uma peça pequena, só para você estar aprendendo como que faz e mais para frente eu vou estar ensinando peças com esse ponto. Aqui eu tô usando um fio na numeração 6 mesmo. Vou colocar aqui na agulha número 13,5. Você pode estar usando barbante, 6, 8. Fio mais fino, vai depender muito da peça que você vai fazer. Para dar início aqui, eu vou fazer uma amostra. Eu vou fazer um cordão com 26 correntinhas. Uma, duas, vou fazer as minhas aí ao redor. Faz ela um pouquinho mais solta, não deixa ela muito apertada. Feito, então, esse cordão com 26 correntinhas, é muito importante você fazer número par para fazer esse ponto estrela. Agora, eu conto sem laçada. Eu conto uma, duas. Nessa segunda, eu coloco a minha agulha, puxo e deixo, não tiro, vou deixando na agulha. Na próxima correntinha, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, deixo na agulha. Novamente, mais uma, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu preciso ficar com 6 alcinhas na agulha. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, 6. Agora, eu laço e passo a minha agulha por dentro dessas 6 alcinhas. Eu tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha. Formei o meu primeiro ponto estrela. Conforme você vai fazendo, vai ficando mais o formato de estrela. Agora, aqui onde eu fechei com esse ponto baixo, onde tem esse espaço, eu coloco a minha... Notem que eu não vou laçar. Primeiramente, eu vou colocar nesse espaço, puxo uma laçada por dentro e deixo na agulha. Aqui onde eu tenho essa correntinha desses pontos altos, eu vou inserir minha agulha também, puxo e deixo na agulha. Aqui eu tenho esse espaço onde eu fechei esse último ponto, coloco a minha agulha, puxo uma laçada. Nessa próxima correntinha, puxo e na seguinte novamente. Então, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, 6 alças na agulha. Laço e agora eu tiro todos de uma vez. Não deixa muito apertado esses pontos que você for puxando, na hora de passar todos juntos, ele vai ficar meio apertado. Então, não deixa ele muito apertado. Puxa por dentro, faz um ponto baixo. Mais uma vez. Aqui nesse espaço que eu tenho, eu coloco a minha agulha aqui dentro, puxo. Note que eu dou até uma alongada para ele não ficar muito apertado, para não ter dificuldade de passar, para tirar todos os pontos, ó. Mais uma vez. Então, aqui é a alcinha que eu já tenho na agulha, passo aqui nesse espaço, dou uma alongada. Aqui onde eu tenho esse ponto, antes dessas correntinhas, eu tenho um pontinho aqui. Eu passo, note que ele já ficou mais apertado. Esse ponto aqui, você dá uma alongada a mais para nas próximas ele não ficar apertado dessa forma. Então, eu deixei assim para mostrar que ele não pode ficar apertado. Então, eu laço e dou uma alongada. Ele vai ficar no tamanho dos outros pontos, principalmente esse que eu passei agora, para ele não, na próxima, ele não ficar apertado dessa forma. Agora, eu venho nesse espaço, puxo uma laçada. Venho nessa correntinha, uma laçada e novamente mais uma. Então, novamente, eu fiquei com 6 argolinhas. Laço e tiro todos de uma vez. Uma correntinha e vou repetindo essa mesma forma. Coloco minha agulha aqui dentro. Notem que como eu dei uma alongada, esse ponto ele não tá apertado. Então, eu coloco a minha agulha aqui por dentro, puxo e já lembro de dar uma alongada para ele não ficar apertado. Venho nesse espaço, coloco a minha agulha, puxo, no seguinte, mais um e mais um. Fiquei com 6 alcinhas. Puxo todos de uma vez. Uma correntinha, não deixa ele apertado, vai deixando ele mais soltinho, que vai ser bem fácil de trabalhar. Depois que você pega o jeito,
É bem bom de trabalhar esse ponto. 2, 4, 6, tiro de uma vez uma correntinha e já dou início ao próximo ponto estrela. Vou fazer mais uma vez aqui, eu tenho essa alcinha na agulha, nesse espaço eu coloco a minha agulha, puxo uma laçada, venho nesse outro espaço aqui do ponto, puxo uma laçada, nesse espacinho antes das correntinhas também coloco a minha agulha, uma laçada. Na primeira correntinha, na segunda correntinha. Novamente, 6 alças na agulha. Laço, puxo todos de uma vez uma correntinha. Esse é o nosso ponto estrela. Aí, você vai fazendo até o final. Quando estiver chegando aqui, nessa última correntinha, eu retorno para explicar como que a gente faz o último e dar início à próxima carreira. Então, aqui eu fiz os pontos, eu tenho 2 correntinhas. Nesse espaço, novamente, eu vou fazer o ponto. 1, 2, aqui nesse espacinho, mais 1. E aqui nessas 2 correntinhas que restaram, 1 e 1. Tiro todos de uma vez, faço uma correntinha, laço, e aqui nesse mesmo espaço que eu fiz, que eu tenho essa última correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu entro com a minha agulha aqui e faço, não deixo muito apertado, faço um meio ponto alto aqui nessa parte. Se eu deixar uma correntinha a mais nessa parte aqui, se eu fizer 26 correntinhas, 27, ele vai ficar com uma abertura. Então, eu aproveito o mesmo espaço que eu usei para fazer o último ponto, eu faço um meio ponto alto para dar a subida de carreira. Para iniciar a próxima carreira, eu faço uma correntinha, viro meu trabalho para o outro lado, aqui é do meu lado avesso. Fiz uma correntinha e aqui nota que eu tenho esse espacinho entre cada ponto estrela, ó, bem o meio do ponto. Eu tenho aqui, eu tenho esse, eu tenho tipo uma aberturinha, onde eu vou fazer 2 pontos baixos nesse espaço. Então, eu venho aqui, faço 1, 2 pontos baixos. No próximo espaço, 1, 2. E vai fazendo essa mesma repetição até o final. Sempre se atenta para fazer bem no meio do ponto, para dar certo a próxima carreira. Então, eu venho para o seguinte, 1, 2 pontos baixos. No próximo, ó, aqui, depois aqui, não nessa parte, bem no meio do ponto estrela. Vai fazendo até o último, aí eu volto. Fiz, então, os pontos baixos, 2 para cada. No meio de cada ponto estrela, eu fiz 2 aqui no último. E aqui, onde eu tenho esse pezinho aqui, eu venho e faço um ponto baixo, para ele ficar bem na lateral do meu trabalho. Fiz um ponto baixo. Para dar início à próxima carreira, faço 1, 2, 3 correntes, viro o trabalho, agora eu tô do lado direito, onde eu vou repetir os pontos estrela. Fiz as 3 correntinhas, pulo essa primeira e venho nessa segunda correntinha, insiro a minha agulha, puxo uma laçada nessa primeira, outra laçada, e agora eu trabalho, notem que eu fiz os pontos baixos, eu tenho 2 alcinhas, cada ponto ele tem 2 alcinhas, eu vou pegar apenas a alcinha de trás, eu não pego as 2 junto. Vou pegar apenas, coloco aqui no meio, coloco a minha agulha aqui nesse meio, pegando somente a alcinha de trás. Puxo uma laçada e vou deixando na agulha. No seguinte, uma laçada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu preciso de mais uma, formei 6. Agora, eu laço e tiro todos de uma vez. Uma correntinha, formei o meu primeiro ponto estrela, nota que ele fica dessa forma, aqui ele vai ficando a lateral. E vou repetir a mesma sequência que eu fiz. Então, sem laçada, coloco nesse espaço, puxo uma laçada, deixo na agulha. Nesse próximo espaço, que são 2 pontos, insiro a minha agulha, deixo na agulha. Nesse espaço, puxo uma laçada também.
Aqui, eu venho nessa parte de cima dos pontos baixos, pegando apenas essa alcinha de trás. Uma, na próxima, mais uma. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas na agulha, laço e tiro todos de uma vez. Uma correntinha e dou início novamente à mesma repetição. Então, vai ser a mesma repetição dessa primeira carreira, só se atenta para pegar essas alcinhas de trás. Quando você tiver pego aqui em cima, nestas 3 partes, aí você inicia pegando apenas a alcinha de trás, esses pontos baixos. Então, eu faço a mesma repetição até o final. Quando chegar aqui no final, eu retorno para explicar mais uma vez esse cantinho. Então, aqui eu fui fazendo os pontos, sempre observa se tá na mesma direção, para sempre ter a mesma quantidade de pontos estrela, para o trabalho não ficar torto. Eu fiz aqui sobre o penúltimo, eu tenho mais um. Então, aqui eu trabalho normalmente, puxo 1, 2, 3, e aqui eu tenho esses pontos, mais um e mais um. Fiquei com 6 alcinhas na agulha, laço e tiro todos de uma vez. Uma correntinha, e aqui bem em cima desse ponto aqui, eu laço e faço um meio ponto alto. É bom pegar as 2 alcinhas para ele não ficar uma abertura. Um meio ponto alto para formar o meu canto. Então, ele fica dessa forma. Vai fazendo as carreiras e vai passando a mão na direção contrária para os pontos já ir ficando certinho, tá bom? Então, aqui para dar início à próxima carreira, eu vou fazer os pontos baixos. Eu faço uma correntinha, viro meu trabalho e dentro de cada espaço do ponto estrela, eu faço 2 pontos baixos. Então, nesse espaço, nesse, sempre observar que fica no meio do ponto estrela, não nesses outros espaços, tem que ser bem no meio deles aqui. Então, eu fiz a correntinha e já entro direto fazendo 2 pontos baixos. Faço essa mesma repetição por toda a carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho, nesse último espaço, eu faço 2 pontos baixos. E aqui nesse cantinho, eu faço um ponto baixo para dar início à próxima carreira. 3 correntes, viro meu trabalho e vou trabalhar os pontos estrela da mesma forma que eu fiz essa primeira e a segunda carreira. Se tiver dúvida, retorna aqui nessa segunda parte, onde eu iniciei, né, com as 3 correntinhas, eu pulo a primeira correntinha, inicio colocando a minha agulha na segunda, na terceira, e vou descendo fazendo os pontos. E sempre pegando, quando eu chego em cima dos pontos baixos, eu vou pegar apenas a alcinha de trás, tá bom? Se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, eu acredito que deu para entender. Você faz bastante carreiras para ir treinando, para quando você fizer uma peça, você já consegue fazer de uma forma bem fácil, tá bom? Espero muito que você tenha gostado de aprender esse ponto estrela e até um próximo vídeo.